Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ouvintes amados, Jesus Cristo, continuando as suas últimas instruções aos seus discípulos, no capítulo 15 de São João, nós encontramos no versículo 20, ele dizendo a seus discípulos: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Eu gosto sempre de perguntar, analisar assim: quem foi que perseguiu a Jesus? E quem foi que perseguiu aos discípulos? E quem perseguiu a verdadeira igreja durante as eras? E nós saberemos com precisão quem perseguirá a verdadeira igreja neste século. A Bíblia e a história não falham. Nós é quem falhamos em reconhecermos e vermos o cumprimento das Escrituras no seu devido tempo. Sempre damos glória a Deus pelo que Deus fez no passado e pelo que Deus vai fazer no futuro. Mas dificilmente, a menos que tenhamos a revelação do Espírito Santo, nós conheceremos o que Deus está fazendo no presente. Ouvinte, irmão, particularmente, ore a Deus para que o Espírito Santo esteja em você, lhe dê o batismo verdadeiro do Espírito Santo, porque caso contrário você ficará aí cheio de dons espirituais, falando línguas, profetizando, curando os enfermos, e não perceberá o que Deus está fazendo no presente em relação ao cumprimento das Escrituras. Peça a Deus individualmente: Senhor, dá-me do teu Espírito, para que eu perceba, como Simeão, a hora da tua manifestação, o que está acontecendo no presente. Todos tinham a Bíblia, todos tinham a lei, todos tinham a mesma tradição, estavam no mesmo templo, com o mesmo Deus, e o fogo estranho e as demais coisas estavam ali no templo, os sacerdotes. Mas somente Simeão pôde tomar o menino e levantá-lo aos céus e reconhecer que aquele menino, enrolado tão simplesmente em palhas de cangas de boi, em biras como nós conhecemos aqui, tão pobre, era a salvação prometida, dizendo: despede, ó Deus, ó Senhor, o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Isto deve nos trazer nesse instante a um momento de meditação, que sem a revelação do Espírito Santo, nós deixamos o melhor pelo pior, porque sempre o melhor não tem aparência, que agrada aos olhos, à razão, à inteligência humana. Mas o pior tem aparência, o pior tem beleza. Você viu como Ló escolheu pelos olhos naturais, pela inteligência, e onde ele foi parar? Em Sodoma e Gomorra. Agora vamos lembrar de Noemi, de Ruth e Orfa mais uma vez. Orfa beijou a sua sogra com lágrimas e voltou.
para os seus costumes antigos. Aprendemos que Orfa representa o crente, a igreja, que tem o seu coração no mundo, nas coisas terrenas, muitas vezes chorando. Não gostaria de voltar, mas volta. Gosta muito de Jesus, gosta muito da mensagem, mas volta. E tem voltado, mas vejam, lembrando em tempo, Noemi representa o Velho Testamento, como sombra verdadeira do Novo, nos indicando o Novo. Tudo no Velho indicava Cristo, indica Cristo, o Redentor. Ruth, mesmo tendo o direito de voltar, mesmo tendo o direito de voltar suas costas para sua sogra, Noemi, não fez e disse: onde você estiver, eu estarei. Onde você morrer, eu morrerei. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E preferiu ir por livre e espontânea vontade, e até com insistência, com Noemi. E nós sabemos, de acordo com o livro de Ruth, que essa decisão dela foi que lhe causou o destino tão maravilhoso, tão glorioso. Agora, quando você vira as costas para uma escritura, não digo para toda a Bíblia, isso nem se fala, mas para apenas uma escritura, você está virando as costas para Deus. Você está procedendo como Orfa procedeu. Vejamos o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando você vira as costas para o batismo em nome de Jesus Cristo, você está virando as costas para Jesus. Você está fazendo como Orfa fez. Mas você pode dizer: eu não viro as costas para Mateus 28, 19, para o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu te pergunto, você quer dizer que os apóstolos viraram as costas para Mateus 28, 19? Você quer dizer que em Atos dos Apóstolos, onde você não encontra sequer um batismo realizado nos títulos, todo Atos dos Apóstolos então está com as costas viradas para Mateus 28, 19, inclusive o próprio São Mateus? Não. É engano. Eles tinham a revelação do nome que Jesus pediu em Mateus 28, 19. Eles sabiam qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam o que está escrito em São João 15. Jesus disse, no versículo 20, que temos citado: se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Isto é, se viraram as costas para mim, virarão as costas para a vossa doutrina também. Porque sabemos que a doutrina dos profetas e dos apóstolos é o fundamento da verdadeira igreja. Efésios capítulo 2. Então não estamos conjecturando, aqui não estamos interpretando a Bíblia, estamos apenas encontrando as verdades bíblicas. Simplesmente isto. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, vejam, Jesus dizendo a quem? Aos discípulos, aos apóstolos que batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Vejam, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Mas Jesus continua dizendo: mas tudo isto vos farão por causa das três pessoas? Não. São João capítulo 15, versículo 21. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eles conhecessem aquele que havia enviado a Jesus,
eles o teriam conhecido. Porque Jesus disse para Filipe: quem vê a mim vê o Pai. Isto quer dizer, quem conhece a Jesus, conhece o Pai. E quem conhece o Pai, conhece o nome do Pai. Você conhece o nome de seu Pai? Você vê aquele homem passando ali na rua, com a esposa e filhos, você sabe que ele é pai. Você sabe que ele é filho. Você sabe que ele é humano, mas você não conhece o nome dele. Mas quando você olha para o seu pai, você sabe que ele é filho porque nasceu de mulher. Você sabe que ele é pai porque é seu pai. Você sabe que ele é humano, mas você conhece o seu nome. E por isso você também tem o nome dele. Você recebeu o seu nome, mesmo sem entender nada. Você recebeu o seu nome porque você nasceu nessa família. Não espere entender. Receba o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso é a Bíblia, apenas a Bíblia Sagrada. Na verdade, carece de revelação. Na verdade, precisa nascer nesta família. Agora, Ruth, veja só, devemos gostar muito de uma igreja como esta. A tendência nossa é gostarmos de uma igreja como órfã. Mas nós devemos amar, devemos gostar de Ruth, amá-la de todo o coração e fazermos como ela fez. Ela tinha que fazer uma decisão. Paremos um pouquinho nesse instante. Eu tive que fazer uma decisão. Você precisa fazer uma decisão. Você não pode, nesse instante, nesse momento, adiar isto para outra ocasião. Se você não tem feito a sua decisão, fique sabendo, você tem que fazer a sua decisão. De todos os modos, você está fazendo uma decisão. Ficar como está, ficar onde está, ficar com o que está, com o que tem, ou então sair, ou então levantar-se, seja homem, seja mulher, seja um adolescente, cada um tem que fazer a sua decisão. O dia em que estamos vivendo é um dia de decisão. Rebeca recebeu os dons de Eliezer. Era uma moça virgem, pura, intocada na verdade. E recebeu joias, braceletes de ouro. Isso representa os dons que a igreja recebe. Mas chegou o momento dela fazer uma decisão. Deixar os seus pais, deixar seus princípios, deixar suas tradições. Porque o mensageiro, que ela não conhecia, disse: não me detenhas. Eu quero saber se a moça vai ou não vai. Oh, os pais disseram: ela pode fazer a decisão por si mesma. Pelo menos dê liberdade para as pessoas fazerem a decisão. Nós estamos num tempo livre. Escolha, minha filha, o teu caminho. Quando uma moça elege um caminho, mesmo os pais lutando, ainda que aquele caminho seja horroroso, não tem quem vira a sua cabeça. O moço, pela mesma forma, mas quando você elege o caminho da verdade, quando você elege o caminho correto da santidade, da pureza, e abraça a verdadeira palavra de Deus, então quem poderá virar a sua cabeça? Eles deveriam respeitar isto. Os pais de Rebeca respeitaram e disseram: ela pode fazer a decisão por si mesma. Então ela disse: eu irei. Quando ela disse eu irei, ela determinou o seu destino, ser a esposa de Isaque, que sairia ao encontro dela, como Cristo dentro em breve sairá ao encontro desta noiva, desta igreja que tem tomado a decisão de seguir a sua palavra, de obedecer o que os seus apóstolos ensinaram, começando pelo batismo. Como Isaque saiu ao campo ao encontro de Rebeca, que teve que fazer sua decisão, deixar seus pais, ainda que chorando, montar no camelo, que ele era uma besta, significa um poder,
o poder do Espírito Santo que tem transportado a igreja, que tem decidido de todas as formas por sua vida a obedecer a palavra, a abraçar o Velho e o Novo Testamento. Através do Velho Testamento nós conhecemos o Novo. Através de Noemi, Ruth conheceu a Boaz. Oh, como isso nos conduz a um estado de segurança. Ruth, por causa de sua decisão, foi parar nos braços de Boaz, tão segura quanto nenhuma mulher que tem feito decisão diferente esteve, está e estará. Orfa não estaria tão segura como Ruth esteve tão segura. Nenhuma igreja, nenhum pensamento humano dará segurança a não ser que você tenha decidido por si mesma, por si mesmo, a obedecer à palavra de Deus, a seguir a Noemi, a se agarrar em cada promessa das Escrituras, não somente daquilo que você tem que receber, porque muitos se agarram na promessa de cura, na promessa dos dons, mas não se agarram naquilo que tem que fazer, que tem que obedecer, se agarram somente naquilo que tem que receber, mas no que tem que obedecer, praticar, não se agarram, pedem logo um intérprete ali de lado, e torcem aquilo, e você fica satisfeito com aquilo? Como pode? Isso é órfã. Mas Ruth não. Ruth preferiu sofrer a vergonha de Noemi. Noemi disse: na verdade meu nome era agradável, eu tinha uma casa que dava adoração perfeita a Deus, mas Deus sabe por que ela foi lá. Não me chamem mais de Noemi, me chama de amargura, o meu fim tem chegado. Mas ela ensinava, na verdade, a Ruth o caminho da redenção. Quando Jesus veio, a lei parou ali, os profetas pararam ali. Da lei, sim. Depois dos profetas da lei, tivemos os profetas da graça, como temos um agora, na última era. Mas eu pergunto, o Velho Testamento está nulo? A lei está nula? Não. Noemi, na verdade, tinha chegado ao seu fim, mas ela continuava ensinando a Ruth o caminho do Redentor. O Velho Testamento nos ensina o caminho do Redentor. O sábado no Velho Testamento nos mostra para o descanso que é Cristo. Virando as costas para os mandamentos de Deus, nós estamos virando as costas para Deus. Virando as costas para os mandamentos dos apóstolos, para o batismo apostólico, estamos fazendo o que Orfa fez. A sua escolha determina o seu destino. Crê agora no poder de Deus. Crê agora em sua palavra. Crê agora naquilo que Deus está pondo diante de você e escolha por si mesmo. Também perdoar, meu Senhor, eu já posso amar. Meu Senhor, eu já posso amar. A melhor oração é amar o que? A palavra de Deus. É não virarmos as costas para a palavra de Deus, deixando de praticar aquilo que ela exige. Ouvintes, Deus os abençoe, segundo a decisão de cada um, segundo a aceitação de cada um. Ruth enfrentou um período muito difícil, na verdade. Leiam o livro de Ruth. Na verdade, ela enfrentou um tempo difícil depois que ela escolheu ficar com Noemi. Mas veja o seu fim. Veja o que causou a sua escolha. Também assim a igreja, a qual ela representa, tem escolhido nesses dias amar a palavra de Deus, amar os mandamentos do Senhor. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.